Amor e justiça, ou amor ou justiça de Deus. Será que o amor de Deus levaria muitos a pensar num Deus fraco, que condescende com todas as pachorras, com todas as paixões, com todas as vontades, com tudo aquilo que está no coração do homem enganoso que é, com tudo aquilo que está no desejo íntimo, a maldade que tem o homem? Deus conviveria com isso ou abandonaria para isso totalmente o seu senso de justiça? Ou então teríamos, em vez de um Deus de amor, um Deus austero, um Deus que está vigilante, como aquele Deus que era pregado na Idade Média, como um Deus que está pronto a castigar como as divindades pagãs. Quem é o nosso Deus e como ele manifesta esse equilíbrio entre o amor e a justiça? É justamente por uma palavra simples chamada a generosidade de Deus. Como ela se manifesta, vejamos então aqui na história do relacionamento entre Jesus, Pedro, Jesus e nós, porque Jesus disse que quem vê a ele vê ao Pai. Podemos compreender, portanto, a divindade, o amor e a justiça através dos atos de Jesus. E ele disse em Mateus capítulo 10, nos versos 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Oh, que triste, que dura essa mensagem. Se negarmos a Jesus aqui na terra, estaremos então sendo negados diante do tribunal celeste. A justiça viria. Rejeitamos o amor expresso por Jesus, o amor de Deus, visível aos homens pelos atos de Jesus na terra, trocando pela austeridade. Mas nós vemos que diante de Pedro aconteceu uma coisa totalmente adversa. E será que Jesus então estaria em dualidade de pensamento, com uma mensagem dúbia, confundindo os nossos sentimentos e o nosso coração e o nosso pensamento e entendimento a respeito de Jesus, de Deus? Bom, vamos ver o início dessa história lá em Oséias capítulo 14, verso 4, falando sobre o amor de Deus. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho, uma coisa suave. Assim Deus promete esquecer-se das nossas imperfeições. Mas Jesus disse que nos negaria se nós também o negássemos. E quantas vezes, por nossos atos, ações, por nossas vontades, desviamos-nos da vontade de Deus e da própria vontade de Jesus, sendo, na verdade, não apenas infiéis, mas sendo também traidores daquele que nos trouxe ao amor e à sua vontade. Podemos perceber, então, que a nossa atitude é considerada diante de Deus, como aconteceu com Pedro. Para isso, vamos ver Mateus capítulo 26, versos 34 e seguintes. Respondeu Jesus, vamos ver o contexto. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Que presunção a nossa, acharmos que nunca seguiremos pelos caminhos adversos aos passos traçados por Jesus. Mas depois ressuscitarei e irei adiante de vocês para a Galiléia, disse Jesus, né? Porque Jesus responde assim no verso 31. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todas vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Nossa, que triste profecia Jesus trouxe a respeito da atitude de Pedro. Ele ali se garantindo, pronto para lançar mão da espada e arrancar a orelha do servo do sumo sacerdote que veio para prender Jesus, pronto para a batalha, pronto para a guerra. Mas Jesus disse, ele negaria. Não foi pela espada que ele confirmou Jesus, mas ele então negaria por seus próprios atos e por sua própria expressão
aqueles atos da bondade de Deus. Mateus capítulo 26, do verso 67 até o 75, traz a narrativa do que nós estamos dizendo aqui desse contexto. Mateus, abra aí na sua Bíblia, 26, do 67 a 75. Então, alguns lhes cuspiram no rosto. Jesus estava sendo julgado e agora pronto para ser crucificado. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhes deram tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Jesus Cristo havia profetizado a traição de Pedro. Pedro estava sentado, verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou e disse diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Nossos atos, muitas vezes, nós juramos não conhecer a Cristo. As pessoas têm certeza que nós não conhecemos a Cristo porque aquilo que estamos falando, fazendo e ouvindo não condizem com uma vida cristã. Não condizem com alguma coisa que se possa dizer de alguém que segue a Cristo, o Senhor. Bom, saiu em direção à porta. Verso 73. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. A gente quer trair Jesus por nossos atos e ações escondidos diante da multidão, mas ainda assim nossos atos condenam, nos anunciam como um dos seguidores de Cristo. Certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem, falando palavrões, amaldiçoando aqueles que o reconheciam como cristão. Está pronto para ser perseguido, está envergonhado, está fugindo dos tapas que os cristãos podem levar, daqueles murros, daqueles que está lá no verso 67, né? É réu de morte, Jesus é réu de morte, diziam eles. Alguns cuspiram no seu rosto e lhes deram murros, outros lhes davam tapas e diziam: profetiza, quem foi que te esbofeteou? E aqui Pedro estava negando enfaticamente aquele a quem ele tinha dito poucas horas antes que jamais negaria a Cristo. Aquele que lançara a mão da espada para enfrentar soldados, muitos soldados, agora não estava mais pronto para conviver com aquele que estava dando sua vida por ele, dando todo um exemplo de viver com Pedro durante 3 anos e meio, mostrando como seria, profetizando: você vai trair, prepare-se, ore, esteja comigo ali no Monte das Oliveiras. E pediu: orem, estejam comigo, preparem-se. Aí vem o mal, aí vem os maus com o próprio Satanás para nos perseguir. Vocês devem estar prontos, mas eles dormiram no horto. Em vez de acompanhar Jesus em oração, o sono tomou conta e eles dormiram. Dormiram diante de uma realidade que estava triste, da realidade que Jesus estava anunciando: vocês vão me trair, preparem-se. Nós também devemos estar preparados para esse encontro com a guerra entre o bem e o mal, entre o juízo de Deus e o amor de Deus. Mas o tema da nossa lição de hoje é o estudo da bondade, misericórdia, amor ou justiça e juízo de Deus. Aqui nós estamos então antevendo que Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos céus. E Pedro agora então estava diante dessa promessa de Jesus: eu vou negar você nos céus. Bom, e o amor de Deus, onde é que fica nessa hora? Bom, a gente vê que essa história não termina aqui. O seu modo de falar denuncia. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, versos 75. Que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro não desfez o seu ato porque não era possível mais desfazer o que ele havia feito, negar Jesus. Ali ele perdera a oportunidade de ser uma testemunha fiel,
de representar por seus atos aquele que era o seu Redentor, o seu Salvador. Bom, então ele estaria diante de uma condenação eterna do juízo? Bom, acho que não é bem assim, porque nós vamos ver em João capítulo 21, versos 15 a 20. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O amor aqui é filéu, é o amor de amigo. Pedro diz: eu sou seu amigo. Mas Jesus não se convence, ele quer converter o coração de Pedro. Ele quer fazer Pedro voltar atrás daquela negativa anterior. 3 vezes Pedro negara Jesus. Agora Jesus insiste com ele por 3 vezes e vem uma segunda vez. Versos 16. Vamos ler então na metade do 15. Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Então nós devemos fazer o que Jesus fez, cuidar do rebanho, das ovelhas, das pessoas, dos filhos de Jesus que estão negando Jesus. Devemos buscá-las também. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Aquele já é um amor mais apaixonado, mais um amor de integração. Não é mais aquele amor apenas de filéu, aquele de amigo, mas um amor capaz de seguir pelo mesmo caminho, pelas mesmas amarguras, pelos mesmos sofrimentos. Pedro agora estava pronto. Foi preciso que demonstrasse a reciprocidade do amor, que ele compreendesse o amor de Cristo com aquele olhar que Cristo deu quando ele acabava de negar Jesus diante dos sacerdotes ali, dos servos dos sacerdotes. Você é um deles, e ele negava Jesus. E então ele viu o olhar de Jesus. E no olhar de Jesus ele entendeu a profecia e saiu triste, chorando, mas também viu o olhar de amor. E agora Jesus dá a ele uma nova oportunidade, a você e a mim. Você me ama? Pastoreie as minhas ovelhas, seja um exemplo para as minhas ovelhas, viva conforme você aprendeu comigo, falando das minhas palavras, os outros vão te reconhecer, mas não me negue. Embora a gente possa ter negado Jesus no passado, Jesus dá 3 vezes outras oportunidades para nos arrependermos e seguirmos com Ele, demonstrando o verdadeiro amor. Aqui 3 não é um número exato, significa também uma oportunidade ampla, repetida, reiterada, tanto que Pedro estava até magoado. Pô, o senhor sabe todas as coisas, está perguntando toda hora para mim se eu te amo. É assim mesmo, Jesus insiste conosco para que nós demonstremos que nós não estamos negando a Ele, mas estamos vivendo conforme Ele nos ensinou que deveríamos viver. E então, lá pelo verso 17, pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João. E Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá sua mão e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. É assim, se nós seguirmos a Jesus, as pessoas vão querer nos levar para lugares que nós não queremos ir, mas temos a segurança de que Jesus corresponde ao amor. Há um equilíbrio perfeito entre a justiça e o amor. Negou Jesus? Jesus disse que vai te negar nos céus? Pois olha aqui a oportunidade. Vamos repetir o primeiro verso, lá de Oséias, capítulo 14, verso 4. A resposta de Jesus para aqueles que, como eu, como você, muitas vezes cai e acaba negando Jesus por seus atos e ações e falas, né? 14, verso 4. Eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se dele. A ira desviou e Jesus está pronto a lançar sobre nós aqui. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano.
Os que habitam na sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira. Nós seremos o renovo de Israel, aqueles que levarão ao mundo o refrigério, o amor de Deus, um mundo que nega Jesus. Pessoas como eu e você que fraquejam durante o caminho e negam Jesus, mas recebem o renovo. Cuidado, se você se mantém nesse caminho, com certeza, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai, disse Jesus. Mas não se preocupe, se você caiu, não há apenas a justiça, há o equilíbrio, também o amor. Foi por isso que Jesus veio, viveu e morreu por nós. E assim podemos aprender a falar como ele falou, viver como ele viveu, e novamente mostrarmos ao mundo um Cristo real e um Deus de amor através da expressão de Jesus. Você está assistindo pela TVE.adv um programa que vai ao ar diariamente com a palavra de Deus para confortar os nossos corações. E é importante que você curta, compartilhe e siga a nossa programação, para que assim nossas mensagens possam alcançar a outras pessoas. As palavras de Jesus na Bíblia, as palavras de amor e de juízo, devem ser levadas, e você pode fazer isso curtindo e compartilhando essa palavra com aquelas pessoas a quem você ama. Não negue Jesus. Ame a Jesus 3 vezes, compartilha e siga, e que Deus te abençoe muito. Vamos orar. Pai querido, nós tivemos um dia de comunhão contigo, pedimos a tua companhia para que nos fortaleça, para que a gente possa caminhar contigo pelo horto das oliveiras, pelas maravilhas, atravessando o mar, caminhando sobre as águas, sejamos fortes, curando pessoas, vivendo as maravilhas do teu evangelho. Mas quando as dificuldades vierem, meu Deus, quando as tentações nos sobrecarregarem, que nós possamos não negar, não apenas falar como o Senhor fala, mas agir como quem ama e quem leva os cordeirinhos de Jesus ao aprisco do nosso Deus, para que todos possam ser reformados, regenerados, feitos novamente conforme os genes que o Senhor colocou em nós e não conforme as deturpações do pecado. Abençoa, portanto, Senhor, a todos que estão assistindo, aqueles que estão participando dessa programação, aquelas pessoas a quem amamos, por quem também oramos. Cada um de nós que está aqui está também orando por essas pessoas a quem amamos. Para que essas pessoas, Senhor, possam ser influenciadas pelo teu amor demonstrado através de nós. E que assim as tristezas da vida, os rigores da vida, os juízos e as consequências do pecado possam ser não o ponto final da nossa vida, mas que possamos ter você me ama, e a nossa resposta seja sim. A nossa salvação está em tuas mãos, pelo que te agradecemos e te louvamos. Abençoa a todos, portanto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito agora e sempre, e venha com a gente, tve.adv, para você.